estamos estudando a Bíblia inteira em 4 anos, nós estamos agora entrando no 3º ano, e o tema desse trimestre vai ser o reino dividido, que é o que acontece depois de Salomão. A gente chegou até Salomão ano passado, e a gente vai continuar então a partir daí. Hoje a ideia é fazer um panorama geral, não entrar muito específico em cada uma das histórias, mas dar uma passagem geral sobre a história toda, e depois nos próximos aulas a gente vai especificando um pouquinho mais. Fazendo um rápido resumo aqui. A Bíblia toda, o autor da Bíblia é Deus. Ele usou mais de 120 pessoas para escrever, mas o autor é Deus, a história é de Deus, ele é o autor e ele é o protagonista da Bíblia. Não são outras pessoas, a história não é sobre outras pessoas, sobre reis ou sobre profetas, a história é sobre Deus. Então Deus criou a terra, criou o ser humano porque ele quis, para louvor da sua glória, sem outra razão. Ele fez para ele mesmo. Mas aí entrou o pecado no mundo e com isso o ser humano se afastou de Deus, como dizem Romanos, né, o pecado, todos pecaram e agora estão afastados da glória de Deus. Em seguida, a humanidade foi se deteriorando cada vez mais, ao ponto de Deus ter que destruir tudo e começar tudo mais uma vez, que foi com o dilúvio, com Noé. Ele retomou tudo, começou mais uma vez. E aí, um tempo depois, ele escolheu Abraão como a partir de quem ele ia construir o povo dele. E fez uma aliança com Abraão, prometendo que ele seria o pai de muitas nações. Isso aconteceu depois com Jacó, que teve 12 filhos, os 12 filhos, então, tiveram mais muitos outros, e o povo se formou lá na terra do Egito. Eles foram para lá com 70 pessoas, saíram de lá com quase 1 milhão, ou até mais que isso. Então, o povo se formou lá dentro do Egito, e Deus tirou eles de lá, porque eles estavam sendo escravizados. Deus tirou eles de lá e levou eles para a terra prometida. E aí, nesse momento, com Moisés, ele firmou uma nova aliança. Ele deu de novo a lei, deu a lei ali para o povo, para colocar o povo nos eixos, né, que o povo era desordenado, para dar uma organizada ali, e deu as leis e fez uma aliança. Se vocês me seguirem e cumprirem os meus mandamentos, vocês serão abençoados. E se não fizerem isso, não serão abençoados. Continuando, então ele levou o povo todo lá para a terra prometida e estabeleceu eles na terra prometida. E aí, depois de Josué, os juízes, na época dos juízes, a coisa começou a deteriorar de novo. Foi deteriorando, cada um fazia o que bem entendia, ninguém mais seguia a lei, não havia ninguém que direcionasse o povo corretamente. E nisso, então, depois de um tempo, surgiu o rei Davi, e ali Deus renova mais uma vez a sua aliança, prometendo para o Davi uma linhagem eterna, porque Davi seguiu os mandamentos de Deus e ele procurava seguir a Deus, apesar de ter cometido muitos erros e muitos pecados. Ele mesmo assim é considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele colocava Deus em primeiro lugar e ele se arrependia dos pecados dele. E aí, depois de Davi, entra Salomão na história. Salomão, conhecido como o construtor do templo e como o grande sábio, e ganhou a sabedoria vinda de Deus e ficou conhecido no mundo todo naquela época como um rei muito sábio. Mas toda a fama subiu a cabeça dele e ele nem sempre seguiu os seus próprios conselhos. Se envolveu com uma porção de mulheres, fez alianças políticas através de casamento também, e acabou
entrando na idolatria, porque casando com uma porção de mulheres estrangeiras, as mulheres adoravam outros deuses, ele construía templo para os outros deuses, e acabou, então, no final da vida dele, se distanciando de Deus. Introduziu o sincretismo religioso, né? Quer dizer, pode adorar quem você quiser, construiu vários templos para os outros deuses que não eram o Deus dele, manteve o templo lá, manteve o templo e o culto ao Deus verdadeiro, mas permitiu uma porção de outros deuses também. E no final da vida dele, com um monte de construções que ele fazia, não só o templo, mas o palácio dele e as cidades que ele construiu, acabou oprimindo o povo com escravidão, o próprio povo dele. E com muitos impostos para custear toda aquela megalomania dele, e foi então oprimindo o povo com impostos e com trabalho. E nisso o povo começou a ficar desconfortável e revoltado com isso. O Salomão tinha um trabalhador ali nas obras dele que demonstrou ser muito eficiente. Um homem que trabalhava direito, que era inteligente, que fazia a coisa acontecer. O nome dele era Jeroboão. E o Salomão viu esse homem e deu para ele um papel ainda maior, né? Colocou ele como chefe dos escravos, dos trabalhadores. E aí apareceu o profeta Aías, foi conversar com Jeroboão e falou: Jeroboão, 10 tribos vão ser suas, e só 2 tribos vão ficar para o Salomão ou para o filho dele, porque o Salomão se afastou de mim, e esse era assim o castigo dele, né? Quando o Salomão ficou sabendo disso, o que ele tentou fazer? Matar o Jeroboão, né, para não acontecer isso. E o Jeroboão fugiu para o Egito e ficou lá, escondido no Egito, sob proteção do faraó, até o Salomão morrer. E então, quando Salomão morreu, quem tomou o poder foi o seu filho Roboão, que então era o herdeiro, que ele era o verdadeiro herdeiro do trono. E aí teve um impasse entre esses dois, né? Jeroboão lá no Egito ficou sabendo que o Salomão morreu, que o Roboão estava sumindo, e voltou então para Israel, juntou o povo dele e foi lá ter uma audiência com Roboão. E pediu para ele: por favor, alivie essa carga que o seu pai impôs sobre a gente. Dá um jeito assim, por favor, a gente não precisa trabalhar tanto assim, né? Alivie a carga. E o Roboão falou: tá bom, espera um pouquinho. Espera 3 dias, volta aqui que eu vou dar resposta para eles. Num comentário que eu li, diz que, na verdade, Roboão já estava resolvido do que ele ia fazer. Mas, para desencargo de consciência, ele foi lá, perguntou para os seus conselheiros, afinal, o que é para eu fazer? E os conselheiros, que também tinham sido os conselheiros do pai dele, falaram para ele: olha, se você for um servo, servir o seu povo, aliviar a carga deles e atender o pedido deles, eles vão servir você para o resto da vida. Você vai ter súditos para sempre. Então, atende o desejo deles. Aí o Roboão não gostou muito desse conselho, assim, foi lá perguntar para os amigos dele. E os amigos dele: não, você tem que mostrar que você é forte, que é você que manda, e não sei o quê. Que é o que muitas vezes acontece com a gente também na nossa vida aqui também, né? Quando se vai falar de poder, ou de líderes, ou de chefes, as pessoas muitas vezes têm a ideia de que elas precisam mostrar quem é que manda, né? Que precisam ser bravas, e não que elas podem ser servas dos seus subalternos, né? E aí muitas vezes dá aquele impasse: o que é um chefe, o que é um líder, né? O líder é um servo dos seus subalternos, né? O chefe só manda e tenta demonstrar o poder através da força. Quer dizer, a coisa fica assim até hoje em dia, né? A mesma ideia. O Roboão gostou mais da ideia dos amigos dele, e foi essa a resposta que ele deu para o Jeroboão e para o povo. E aí, com isso, o povo, as 10 tribos de Israel se revoltaram, se afastaram e falaram: então, você cuida da sua vida, que nós vamos cuidar da nossa. Proclamaram Jeroboão o rei deles. Jeroboão, então, ficou sendo rei
do reino do norte, que eram 10 tribos, e o Roboão ficou só com Judá e com Benjamim, que ficava no reino do sul, e essa divisão permaneceu, então, até o fim, apesar de profetas e às vezes os próprios reis dizerem que eles eram irmãos, não era assim que eles agiam, né? Eles ficaram constantemente em guerra um com o outro, Judá e Israel. Então a gente vê ali, né? O Roboão era o herdeiro legítimo do trono, mas o Jeroboão, ele tinha liderança, era uma liderança inata, ele tinha a profecia do Aías a favor dele, e como o pastor Paulo já explicou, as profecias não eram daquele jeito, se falaram é porque tem que acontecer. Não, falaram? Então eu vou lá fazer acontecer. E foi o que o Jeroboão fez. Eu tenho a profecia, eu vou lá fazer a profecia acontecer. E foi o que ele fez. Ele foi lá, falou com o Roboão, e aí eles se rebelaram, e ele se tornou o rei. E ele tinha aquela liderança dentro dele já, e levou o povo todo junto com ele. Roboão ficava na capital, Jerusalém, e o Jeroboão então procurou uma outra capital, ficou em Siquém por um tempo. E aí ele começou a ver que, peraí, Jerusalém é a capital do Reino do Sul, mas também é a capital religiosa. O povo vai ficar indo para lá para adorar a Deus. Como é que eu vou resolver isso? Eu não quero o povo indo para lá, senão eles vão acabar se virando para lá, vão acabar se curvando ao Roboão, e aí eu vou perder o meu poder. Então, o que ele fez? Construiu 2 bezerros de ouro, colocou um no sul do seu reino e um no norte. Um em Betel, lá no sul, outro em Dan, no norte. Curiosidade. Em outro momento na Bíblia também aparece o bezerro de ouro, que é lá quando o povo saiu do Egito. Detalhe, o Jeroboão tinha acabado de sair do Egito. Da onde será que ele tirou a ideia do bezerro? Um dos deuses egípcios tinha forma de bezerro ou de boi. Então a gente vê ali que a influência egípcia continuava lá. E o Jeroboão então construiu esses 2 bezerros, colocou um no sul em Betel, outro lá no norte, e determinou que aqueles iam ser os deuses agora que iam governar, e fez o povo adorar esses 2 bezerros, instituiu sacerdotes, escolheu uns sacerdotes quaisquer, que não eram da tribo de Levi. Acho que ele fez questão até de pegar gente que não era da tribo de Levi, colocou como sacerdotes, escolheu umas datas lá para serem as datas das festas religiosas, tudo do jeito que ele bem entendia. E com isso o povo todo acabou se desviando de Deus, e até o fim do Reino do Norte, a Bíblia sempre diz, esse rei foi mau porque ele seguiu os passos de Jeroboão. Quer dizer, ele influenciou até mais de 100 anos depois dele os outros reis também, que sempre seguiram os passos de Jeroboão, que fez o povo pecar. Então esse pecado do Jeroboão, em vez de aproveitar a profecia e dar glória para Deus, ele resolveu fazer as coisas do jeito dele e levou o povo para o pecado. O Roboão abandonou a sabedoria do pai dele. O pai dele tinha escrito no livro de Provérbios, meu filho, ouça a instrução do seu pai. Não foi o que o Roboão fez, senão ele teria ouvido os conselheiros dele. Ele procurou seus próprios caminhos, nem ele mesmo seguiu o que o Salomão tinha escrito lá no livro de Provérbios. Enquanto isso, o Jeroboão criou a sua própria religião ali. Então, nós temos ali agora o reino do sul, chamado de Judá, e o reino do norte, chamado Israel, em alguns momentos também chamado de Efraim, porque Efraim foi a tribo que mais cresceu, que se desenvolveu e meio que dominou a situação ali. Então, quando a Bíblia fala em Efraim ou casa de José, ela está se referindo ao reino do norte, que são aquelas 10 tribos de Israel. O Judá, então, como eu já tinha falado, o Judá tinha o seu templo, onde eles adoravam a Deus. Israel tinha os 2 bezerros ainda em Betel que eles adoravam, e depois foi abrindo para outros deuses também, como a gente vai ver mais para frente.
E Judá tinha a promessa de Deus da linhagem eterna, que Deus tinha prometido para Davi que nunca ia ficar sem um sucessor dele no trono. Então a dinastia dele estava garantida por Deus, enquanto que no Reino do Norte era golpe atrás de golpe. Teve uma dinastia que acho que durou 4 gerações, as outras foram menos que isso. Então era sempre, ele reinou, aí teve um golpe, foi assassinado, e aí outro pegou o poder, e foi assim uma trama digna da série Game of Thrones de hoje em dia. Mas Israel, em compensação, tinha também um poder maior, econômico e militar. Militar porque ele tinha mais gente, o povo era maior, então ele tinha mais exércitos, e econômico porque ele tinha as terras mais produtivas. Então ele tinha condições de ser maior do que Judá, mas acabou não acontecendo isso. E a gente vê na Bíblia toda assim, a Bíblia não fala dos sucessos políticos dos reis. Teve alguns reis ali em Israel que fizeram um bom trabalho politicamente ou administrativamente, mas eles estavam distantes de Deus, e é isso que a Bíblia ressalta ali. Ele não seguiu o que Deus, não seguiu a Deus, as ordenanças de Deus, preferiu seguir Jeroboão. Então, com isso, apesar de ter todas as condições de ser um grande país, ele acabou não se tornando isso. Temos aqui uma tabela onde a gente vai dar uma passada rápida, não muito detalhada, sobre quando os reis de Judá e os reis de Israel. Eu não vou conseguir contar todas as histórias deles, mas a gente também vai nas próximas semanas destrinchar um pouquinho melhor. Então nós temos ali em cima Saul, Davi e Salomão, e depois disso o reino se dividiu. Então aí tinha Roboão e Jeroboão, que reinaram paralelamente, mas a Bíblia diz que houve guerra entre eles toda a vida dos dois. Inclusive teve um momento que o Roboão resolveu sair para a guerra contra Jeroboão, e aí Deus mesmo falou, não vai. Ele é seu irmão, não é para você fazer isso. Sou eu que estou no comando aqui. Aí o Roboão desistiu e acabou não indo para lá. Porque ele tinha 400 mil e o Jeroboão tinha 800 mil. Imagina se ia dar certo isso, né? E aí Deus não deixou acontecer. Depois do Roboão, assumiu o filho dele, o Abião, que ficou pouco tempo ali no poder, e em seguida veio o rei Asa. O rei Asa foi um rei bom, que seguiu os passos de Davi, como diz na Bíblia, ele seguiu os mandamentos. Ele chegou a depor a própria mãe dele do posto de rainha-mãe, porque ela estava adorando um outro ídolo, tinha feito lá um totem, um poste ídolo, e ele depois a própria mãe, porque ela não estava seguindo a Deus. E ele fez um bocado de reformas religiosas, destruiu vários templos idólatras e postes, mas não conseguiu erradicar completamente a idolatria ali no povo de Judá. Mas fez um excelente trabalho ali. Enquanto isso, o Jeroboão morreu, o filho dele, Nadab, assumiu, mas também, como eu disse, não passa de 4 gerações. Ele foi a segunda geração, foi assassinado, já começou outra dinastia ali, e o Baasa assumiu o poder ali. Também foi o filho dele que assumiu por pouquíssimo tempo, e apareceu o Zinri, que conspirou contra ele, assassinou ele e tomou o poder. Só que quando o Zinri tomou o poder, o Onri, que era um dos generais do exército de Israel, tomou posse ali, ficou sabendo que o Zinri estava ali tomando posse, falou, não, peraí, eu também quero. E o povo estava apoiando o Onri. E o Onri foi lá, sitiou a cidade e ia lá tomar o poder. Quando o Zinri viu isso, percebeu o que aconteceu,
ele se enfiou no castelo dele, tacou fogo no castelo, se matou. Quer dizer, em uma semana ele conseguiu acabar com toda a linhagem anterior, porque ele matou todos os descendentes do Baasa, e se suicidar e destruir o castelo. Quer dizer, ele conseguiu fazer um bocado de estrago em uma semana. E nisso, então, o Honri, então, assumiu. Ele teve um relativo sucesso político, mas a Bíblia, de novo, ressalta. Ele seguiu os passos de Jeroboão e não os passos de Davi. Seguiu também foi, apesar de administrativamente ter feito algumas coisas boas, não conseguiu levar o povo a adorar a Deus, também não teve sucesso. E quem assumiu, então, depois da morte dele, foi o filho dele, o Acabe, que é uma figura um pouco mais conhecida. Principalmente porque na época do Acabe apareceu o profeta Elias. Então isso é uma questão interessante ali que acontece nos reinos, no reino dividido também, que os sacerdotes perderam bastante da sua influência. Por quê? Eles eram, primeiro que em Israel já não eram nem sacerdotes levitas, né? Eles eram outros ali que o rei tinha escolhido, e aí, obviamente, eles faziam o que o rei queria. Eles atendiam às vontades do rei. E em Judá acontecia coisas parecidas. O sacerdote também, ele estava próximo do rei, muitas vezes só estava lá para atender os desejos do rei. E aí os profetas foram se levantando, e os profetas acabaram tendo uma influência muito maior, religiosamente, assim, sobre o povo, do que os próprios sacerdotes, que, na verdade, era o papel deles, né? Durante o reino do Acabe, em Judá, quem assumiu foi o Josafá, que foi outro rei que seguiu os passos do pai dele, também soube seguir a Deus e fazer a vontade de Deus. Existe até tem uma história do Josafá que ele foi para a guerra e adiante dos soldados foi um coral de levitas cantando e louvando a Deus. E os guerreiros iam atrás deles. E aí Deus lutou por eles, eles não precisaram nem lutar. E ganharam a guerra porque Deus lutou por eles. Mas o Josafá também não foi perfeito. Ele acabou fazendo aliança com Acabe. E a aliança dele foi casar o filho dele com a filha do Acabe, a Atalia. Esse foi o grande erro da vida dele. Porque isso logo em seguida vai acontecer depois da morte do Josafá. Eles fizeram essa aliança, os dois, inclusive tem mais uma história interessante, os dois estavam combinando de ir juntos para a guerra. E o Josafá falou, Josafá temia a Deus, né? Mas vamos perguntar primeiro para os profetas, né? Se a gente vai ganhar, como é que é para fazer. O Acabe, tá bom, então vamos lá chamar os sacerdotes, os profetas. Chamou os seus sacerdotes, e os sacerdotes tudo falando, não, pode ir para a guerra, você vai ganhar. Como eu falei, eles estavam lá para atender os desejos do rei, né? Então eles falavam coisas que agradassem o rei. E o Josafá ficou meio desconfiado, falou, mas peraí, você não tem nenhum profeta do Deus verdadeiro aí, não? Aí o Acabe, não, até tem, né? Mas eu não gosto dele, ele só fala coisa ruim. Não quero ele. Mas chamaram ele mesmo assim. Era o profeta Micaías. Aí lá foi o empregado buscar o Micaías e falou para ele, olha, os profetas estão todos falando que vocês vão ganhar a guerra. Então, fala a mesma coisa. Aí o Micaías falou, eu vou falar o que Deus me manda falar, não vou falar o que os outros querem ouvir. Aí ele chegou diante do Acabe e do Josafá. Chegou para ele e falou, aí o Acabe, então, fala aí pra gente, profetiza, nós vamos ganhar a guerra ou não vamos? E o Micaías, pena que não aparece na Bíblia toda a ironia do Micaías. Porque ele chegou assim e falou pro rei, vai, pode ir, você vai ganhar, vai lá pra você ver o que vai acontecer. E o Acabe ficou bravo, falou para ele, falei para você falar a verdade, fala a verdade. Tá bom. Eu vi que Deus estava fazendo uma reunião de anjos e Deus perguntou quem vai descer lá para enganar o Acabe, porque é para ele morrer na guerra. E aí um dizia alguma coisa, outro dizia outra coisa, aí apareceu um espírito que disse, já sei, eu vou ser um espírito mentiroso na boca dos sacerdotes do Acabe.
E Deus falou para ele, boa ideia, pode ir lá, vai e faz isso. E aí os sacerdotes, quando ouviram essa história, obviamente ficaram um pouco bravos com o Micaías, né? Mas foi o que aconteceu. O Acabe e o Josafá saíram juntos para a guerra. Acabe foi disfarçado, falou, vai você como rei, eu vou disfarçado de soldado. E o inimigo já tinha falado, olha, só interessa o rei. Os outros não interessam, nem se preocupa em matar o exército. Procura o rei e mata o rei. Aí eles foram encontrar o Josafá, o rei que estava na guerra, mas quando chegaram perto dele, perceberam que não era o Acabe, não era o rei que eles queriam, desistiram dele, deixaram o Josafá com vida. E nisso, um arqueiro jogou uma flecha assim ao léu e acertou o Acabe, assim, sem querer. E o Acabe acabou morrendo ali na guerra. Quer dizer, Deus estava no comando da situação. Apesar dele estar disfarçado, escondido, ter um outro ali como isca, não teve jeito, sobrou para ele mesmo, né? Ele ficou ali, não. Ele ficou ali. E o Acasias, filho dele, então, assumiu o trono. Enquanto isso, no reino de Judá, quem assumiu foi o Jeorão, o marido da Atalia, que era filha do Acabe, e os dois continuaram com a aliança, o Acasias e o Jeorão. Eles também saíram juntos para a guerra, foram lá. Nisso, o Acasias foi ferido, voltou lá para a cidade dele, para Jezreel, para se curar das feridas dele. O Jeorão foi atrás dele para visitar ele, e isso foi a ruína dele, porque nisso apareceu um outro profeta, o Jeú, que já tinha profetizado, já tinha recebido a promessa de que ele acabaria com a casa de Acabe, que ele ia destruir todo mundo. E ele aproveitou e destruiu o rei do outro lado também. Matou o Jeorão junto com os seus descendentes. Nisso, a mãe dele, Atalia, ainda estava viva. Peraí, eu fiz uma confusão ali. O Jeorão era filho da Atalia, tá? Não era, ou era o Acasias. Desculpa, eu já estou fazendo uma grande confusão aqui. O fato é que o rei que foi morto ali por Jeú era filho da Atalia. E a Atalia viu, então, que não tinha sobrado ninguém. Falou, tá bom, então vou eu reinar. Agora o reino é meu. Aproveitou, matou todo mundo que ainda podia, eventualmente, subir ao trono. E dominou ali em Judá por 7 anos. Foi a única situação onde alguém reinou que não era da linhagem de Davi. E ficou por pouco tempo, porque ela deu o golpe lá e ficou lá. Só que ela não conseguiu matar o filho mais novo do rei, que era o Joás, porque a tia dele pegou e escondeu ele. A tia dele era a esposa do sumo sacerdote. Aí aparece um sumo sacerdote que fazia a vontade de Deus, então ele teve um certo destaque, o Joiada. Ele escondeu o Joás por 6 anos, até ele estar um pouco maiorzinho. Quer dizer, ele era praticamente um bebê quando foi escondido. Enquanto isso, a Atalia estava lá reinando, fazendo as coisas do jeito dela, e o Joiada escondendo o Joás. Aí chegou uma hora que o Joiada falou, agora chega. A criança ainda é pequena, mas ele que vai ser o rei agora. E armou todo um esquema para proclamar o Joás o rei. A hora que a Atalia escutou a barulheira, ela foi lá ver, ela tentou fugir, e nisso os soldados pegaram ela, mataram ela, e o Joás assumiu o poder. Joás, então, permaneceu ali, fez reformas religiosas, reformou o templo. Tem uma história bem interessante sobre ele ainda, que acho que ele tinha em torno de 18 anos nessa época. Ele decidiu que ele ia reformar o templo, que estava na hora de arrumar lá, e falou para o Joiada, o dinheiro das ofertas que entrar vai ser para a reforma do templo. Entrega para os levitas para eles reformarem o templo. Aí tá bom. Só que eles não fizeram nada. Nem os sacerdotes, nem os levitas não fizeram nada, e o Joás chegou uma hora que falou, mas escuta, o que acontece aqui? Que vocês não estão trabalhando?
fez uma caixa, colocou na frente do templo para recolher, e falou, agora vocês não vão mais cuidar da reforma, vocês vão recolher o dinheiro, vão entregar para os trabalhadores e eles vão fazer a reforma. E os sacerdotes concordaram e seguiram com a reforma. Num comentário que eu li, falava que como as ofertas que entravam no templo eram para os sacerdotes, eram também para cuidar do templo, mas quem cuidava do dinheiro eram os sacerdotes. E aí eles precisavam do dinheiro para as coisas particulares deles, né? E aí não sobrava dinheiro para a reforma. E aí a hora que o Joás deu uma dura ali, deu um basta, e eles colocaram o dinheiro, então, em primeiro lugar na reforma. E eis que o dinheiro particular era suficiente. Olha só, interessante, né? Quando a gente coloca as coisas para Deus em primeiro lugar, o que sobra para nós é suficiente. Ninguém vai passar necessidade por colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Isso vale para o nosso dízimo, vale para o nosso tempo que a gente dá para Deus, vale em todas as situações, né? Colocando Deus em primeiro lugar, a gente coloca as coisas na ordem certa. Foi o que os sacerdotes então fizeram e conseguiram fazer a reforma. Só que, no momento que o Joiada morreu, o Joás resolveu seguir os seus conselheiros, que também não eram lá grandes coisas, e ele acabou se distanciando de Deus, se afastando de Deus também. Acho que a gente... nisso então, do outro lado, o Jeú, que tinha acabado com a casa de Acabe, tinha destruído tudo, mediante uma profecia que ele tinha recebido, assumiu o poder, mas esse é outro, né? Ele foi colocado lá por Deus, mas ele não deu glórias a Deus como deveria, também seguiu o seu próprio caminho, seguiu Jeroboão, como diz na Bíblia, também foi fazer as coisas, acabou sendo um rei mau, apesar de ter chegado lá através de uma profecia. E foi na época, então, o Elias com o Eliseu, a Bíblia concentra muito mais na história deles do que na própria história dos reis nessa época. E o Elias e o Eliseu, eles trabalharam no Reino do Norte, porque ali que o povo precisava ouvir da palavra de Deus, porque tinha se afastado, e mesmo assim o trabalho deles não foi inútil, mas foi um trabalho difícil e não conseguiram levantar a nação para voltar completamente para Deus. E aí seguimos a história em Judá com o Amazias, o Uzias, o Jotão. Amazias foi um rei muito mau também. Acho que ele só viu o que o Joás fez por último, né, quando ele já tinha se afastado de Deus, e seguiu por esse caminho. Em compensação, o filho dele, o Uzias, ele voltou para Deus. E o Uzias, ele teve assim um grande poder, tanto político quanto religioso também, porque ele realmente procurou fazer aquilo que Deus queria, ele procurou seguir os passos de Davi e fez um bocado de inovações tecnológicas ali no reino dele, durante o reinado dele. E do outro lado, continuou a linhagem dos reis maus, nenhum deles conseguiu acabar com essa sequência de seguidores de Jeroboão, e todos eles continuaram sempre seguindo ali pelo mesmo caminho. O Jeú foi aquele que começou a dinastia mais longa, que era de 4 gerações. Então, Jeú, depois o Jeocás, o Jeoás e o Jeroboão, e aí acabou com Jeroboão. De novo, essa dinastia já teve de novo um golpe, e aí outra pessoa tomou o poder. E aí teve vários reis ali que ficaram bem pouco tempo, Zacarias, Salum, Menem, Pecalias, Peca, e chegou em Oséias, que aí Deus deu um basta, falou agora chega. E aí nisso o reino da Assíria, que estava crescendo, o tempo todo
tanto o povo de Judá, tanto o reino de Judá como de Israel tentavam fazer suas alianças, né? Fizeram com a Síria, com a Assíria, com o Egito e foram tentando, mas a Assíria acabou crescendo bastante e ela dominou o reino de Israel, levou o povo embora, eles se dispersaram e o reino de Israel acabou definitivamente. E acabou, se espalhou, se misturou com outros e não existe mais aquelas 10 tribos que tinham feito o reino de Israel. Elas se perderam, foi definitivo, né? Elas não existem mais. E aí na terra, ali onde era Israel, o rei da Assíria começou a povoar aquela terra, né? Começou a colocar gente lá dentro para povoar, porque era uma terra boa, afinal de contas, né? Só que Deus não gostou disso. E ele mandou leões para lá, para destruir as pessoas de lá. E as pessoas, então, os deuses dessa terra não estão satisfeitos com a gente. O que a gente faz? O rei da Síria, então a gente precisa aprender a adorar os deuses dessa terra. E aí, o que eles fizeram? Arrumaram alguns levitas, foram buscar alguns levitas, colocaram lá em Samaria e nas redondezas, para os levitas ensinarem o povo a servir a Deus, que era o Deus da terra, daquela terra. E os levitas fizeram o trabalho deles, foram lá ensinando, só que ficou aquele sincretismo. Alguns adoravam a Deus, mas também adoravam os outros deuses. Adoravam um e depois também adoravam os outros. Isso é uma coisa que acaba se repetindo muitas vezes na história do mundo, né? Na época da dominação romana, quando os bárbaros começaram a invadir, eles também receberam a pregação do evangelho, porque em Roma já estava difundido o evangelho. Eles também ouviram sobre Jesus, sobre Cristo, vários se converteram dos bárbaros, mas era um pé aqui e um outro ali, né? Eles, sim, confiavam em Deus. Ai, mas e se o outro Deus ali ficar bravo? Não, deixa eu fazer os favores para o outro Deus ali, para ele não ficar bravo. E ficava aquela coisa, e com isso entrou muita superstição até na nossa cultura. Né? Então, se a gente vai conversar com muitas pessoas que se dizem cristãs, elas têm uma porção de superstições que não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo, mas elas acham que é importante continuar seguindo isso. Então, esse sincretismo, ele dura até hoje em dia. Sempre vai mudando um pouquinho o jeito, mas ele continua mesmo assim. E essa também é a principal razão porque mais tarde, na época de Jesus, os judeus não gostavam dos samaritanos. Né? A Samaria da época de Jesus é aquela Samaria ali dessa época de Israel, que também cresceu, se tornou maior, né? Mas era aquela mistura, não eram israelitas puros e legítimos, por isso que os judeus não gostavam deles, porque era aquele povo todo misturado ali, né? Enquanto isso, no reino de Judá, continuou por mais um século e meio, mais ou menos. Teve ali o rei Ezequias, que foi outro rei que politicamente teve bastante influência, e também foi um rei bom que procurou seguir os passos de Davi, também fez algumas inovações, foi ele que criou os aquedutos, né? Então ele foi um que fez algumas reformas tecnológicas também. E ele foi um dos reis que decidiu reformar o templo. Então ele fez uma reforma bem caprichada no templo todo, instituiu a Páscoa de novo, eles comemoraram a Páscoa com toda vontade, com toda a dedicação, se dedicaram a Deus, todo o povo. Ele chamou, inclusive, gente lá do povo de Israel, ou vocês que querem adorar a Deus, vem para cá que nós vamos fazer isso aqui. E vieram várias pessoas lá de Israel para poder adorar a Deus ali em Judá. E o Ezequias, então, fez essa reforma, tanto política como religiosa também. Outra história interessante ainda ou importante do Ezequias,
é que pouco antes dele morrer, ele ficou doente, recebeu a visita do profeta Isaías, e o profeta Isaías falou para ele, olha, você põe em ordem sua casa, porque essa sua doença é final. E aí o Ezequias chorou e pediu para Deus e implorou e não sei o que, porque eu te servi com tanta fidelidade, por que eu já tenho que morrer? E aí Deus falou, tá bom, então você vai ser curado agora, vai ganhar mais 15 anos e vai viver mais um pouquinho. Ele ficou então teve mais 15 anos e nesses 15 anos ele teve um filho que foi o Manassés, o próximo rei, que infelizmente foi o pior rei que Judá já teve. Ele instituiu idolatrias, trouxe uma porção de deuses, fez adivinhações, sacrificou os próprios filhos para deuses estrangeiros. Quer dizer, ele fez e aconteceu e foi o pior de tudo. E foi levado, ele foi levado para o cativeiro, depois de tudo que ele aprontou. Quando ele estava no cativeiro, ele se arrependeu seriamente. Ele se arrependeu, voltou para Deus, pediu perdão e foi perdoado, foi liberto e pôde voltar. Não foi o suficiente para fazer o filho dele se converter também. E o filho dele foi quase tão ruim quanto ele. Só que ele provavelmente influenciou o neto dele, que deve ter conhecido ele só convertido. Então ele conseguiu influenciar o neto dele, que foi o Josias, que de acordo com a Bíblia, não existiu rei igual a Josias. Quer dizer, depois de Davi, ele foi o maior deles. Josias assumiu o poder com 8 anos, foi outra criança, né, que nem Joás também, foi como criança, ele já assumiu ali. Também começou a reformar o templo. Mas tantas reformas do templo, só que de Ezequias até Josias foram quase 100 anos. Então deu tempo suficiente do templo ficar todo deteriorado de novo. Fora que o Manassés colocou altares estranhos dentro do templo. Então realmente precisava de novo daquela reforma toda. E o Josias então comandou novamente a reforma. E aí aparece aquela história do sacerdote que encontrou o livro da lei, que estava perdido lá dentro do templo. A gente imagina lá aquele rolo da lei debaixo de, sei lá, debaixo de escombros, ali jogado em um canto qualquer. Ele, nossa, olha só, achei o livro da lei. Pelo menos assim que eu imagino a história. Não sei onde estava escondido esse livro da lei, que ele teve que ser encontrado. Quer dizer, com certeza não estava numa posição de destaque. Né? Mas eles encontraram o livro da lei, foram lá para o Josias, leram para ele, e o Josias ficou desesperado. Falou, nossa, nós estamos fazendo tudo errado. O castigo de Deus vai ser grande. Que eles leram ali, se vocês seguirem os meus mandamentos, seguirem os meus caminhos, vocês serão abençoados, vocês dominarão as outras nações e tudo isso que Deus prometeu. Mas se vocês não seguirem, vocês que serão dominados pelas outras nações, vocês que vão ter que pegar emprestado, vocês que vão virar escravos. E o Josias viu aquilo e falou, nossa, sobrou pra gente. O castigo de Deus vai vir e vai ser muito feio. E aí ele pediu ajuda, a profetisa Hulda, então ajudou ele, instruiu ele, falou, isso vai realmente acontecer, Deus já determinou isso, mas como você está sendo fiel, não vai ser no seu tempo, vai ser depois de você. E o Josias continuou ainda o trabalho de reforma dele, saiu pelas regiões ali, destruindo altares, profanou um bocado de altares idólatras, queimando ossos humanos em cima dele, com isso os altares ficavam inutilizados. E aí tem uma história bem interessante, se a gente voltar lá para o Jeroboão, o primeiro Jeroboão, que estava ali fazendo o culto do jeito dele, do jeito que ele queria, tinha construído o altar e estava ele lá fazendo os seus sacrifícios, apareceu um profeta para ele, a Bíblia não diz nem o nome dele,
que falou com o altar, não falou nem com o rei, falou com o altar. Falou, altar, vai nascer um rei chamado Josias, que vai destruir esse altar e vai profanar esse altar, vai queimar ossos humanos em cima dele. E o Jeroboão ficou louco da vida, tentou matar o profeta, não conseguiu, o profeta foi embora de novo, enfim. E muitos anos depois, muitos mesmo, o Josias estava lá fazendo exatamente isso. E aí ele estava lá olhando em volta, falando onde é que pego mais ossos para queimar, para profanar esses templos, esses altares todos. Encontrou uma sepultura, falou, que sepultura é essa aí? E aí falaram para ele, é de um profeta que falou que você ia fazer exatamente o que você está fazendo. Aí o Josias, tá bom, então ali ninguém vai mexer, pode deixar ali. E aí ele honrou aquele profeta ainda depois da morte dele, falando, ali ninguém mexe. E ele continuou então fazendo essa reforma, e no final da vida dele, que foi até curta, ele fez uma grande estupidez, que o rei do Egito ia brigar com o rei da Babilônia, e Israel estava bem no meio. Judá, né? Judá estava bem no meio. E era uma passagem ali, né? E o Josias, então, resolveu sair para lutar com o faraó. E o faraó até falou para ele, não venha, porque essa guerra não é sua. Eu estou querendo guerrear com outro lá na Babilônia, não é com você. E o Josias não quis ouvir, foi lá lutar contra o faraó. E acabou morto ali no campo de batalha, e ele era bem jovem ainda, quer dizer, podia ter feito muita coisa ainda, mas por causa dessa uma estupidez dele, que ele queria, porque queria sair ali para a guerra, ele acabou morrendo ali, e quem tomou o poder dele foi o filho dele. E aí teve uma série de... Nisso o Egito dominou, e aí começa toda a história do exílio. Primeiro o Egito dominou de novo Judá. Agora imaginem Judá, os judeus ali, fazendo a festa da Páscoa. O que eles comemoravam na Páscoa? A saída do Egito, a saída da opressão. Como é que eles iam comemorar a Páscoa, sendo que eles estavam sendo oprimidos por Egito naquele momento? Porque o Egito tomou conta ali e fez eles pagarem impostos para eles. Quer dizer, deve ter ficado um sentimento assim bastante dúbio ali. Que Páscoa é essa que eu estou comemorando se o Egito está aqui dominando a gente, né? Mas nisso a Babilônia foi crescendo também, e aí entre a Babilônia brigando com o Egito e Israel ali no meio, se rebelando também contra as dominações estrangeiras, acabou sendo dominado completamente pelos babilônios, que levaram então em 3 deportações, não foi uma só, foram 3 deportações, eles foram levando aos poucos os judeus lá para a Babilônia, onde, de acordo com o profeta Jeremias, eles iam ficar por 70 anos. E nosso tempo está acabando, mas tem uma coisinha ainda importante que eu queria destacar. Eu falei no começo da aula, né, que Deus fez uma aliança com Abraão e reforçou ela com Moisés. Depois fez novamente a aliança com Davi, prometeu para ele uma linhagem que não ia ter fim, e a gente sabe quem ia ser o rei eterno ali na linhagem de Davi, né? E aí a gente vê, no livro de Josué, ele conta da fidelidade de Deus, como Deus foi fiel à sua promessa quando ele estabeleceu o povo todo na terra que ele tinha prometido para o povo. E ele estabeleceu todo o povo ali na terra prometida, provando a sua fidelidade à sua promessa. Mas no livro de Juízes, o que a gente vê? A infidelidade do povo. O povo todo se desviando, procurando outros deuses, apesar de tudo que Deus já tinha feito por eles, eles foram infiéis. Mas a gente sabe que Deus permanece fiel. E Deus faz uma nova tentativa com Davi. E mostra a fidelidade, inclusive, com Salomão. Deus mostra a fidelidade dele. Salomão foi um reino próspero, foi um rei muito sábio,
que até hoje a gente aproveita os ensinamentos de Salomão, e Deus provando a sua fidelidade para com a gente. Mas aí se ganha nos outros reis, de novo, provando a sua infidelidade, a infidelidade do ser humano, apesar das promessas todas que Deus faz, o povo permaneceu infiel e não quis retornar para Deus. E aí vem Jesus, o último rei na linhagem de Davi, o rei eterno, e aí Deus mostrando mais uma vez a sua fidelidade para com o povo, né? A fidelidade de Deus está toda ela descrita no Novo Testamento, como ele não abandona o seu povo e como o reino de Jesus começou a crescer aqui no mundo. Mas, ao mesmo tempo, e nós? Nós, de novo, estamos mostrando como o ser humano consegue ser infiel à promessa. Muitas vezes a gente não tem sincretismo, a gente adora só a Deus, mas está lá pensando no dinheiro que precisa ganhar, está lá pensando no seu conforto que precisa conquistar. E será que Deus está em primeiro lugar mesmo? Será que realmente nós estamos sendo fiéis a Deus do jeito que a Bíblia orienta a gente? Isso fica a lição para a gente pensar, né? Os reis todos de Israel e de Judá, a grande maioria foi infiel e Deus mesmo assim não desistiu. Ele continuou, porque, como diz em 2 Timóteo, se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, ele vai continuar sendo fiel, apesar da nossa infidelidade, e o que a gente tem para dar para ele é a nossa devoção, a nossa gratidão, a nossa adoração, por mais falhos que a gente seja. Como o pastor Segundo falava para os jovens gostam de repetir, Deus não se cansa dos nossos recomeços. E a gente pode sempre voltar para Deus, porque ele permanece fiel. E a gente tem essa segurança.